a Polícia Federal conseguiu indícios aí, e aí indícios vão levando a uma investigação que levam a provas mais pra frente, de que realmente as joias sauditas para o genocida eram propina. Eu já vou falar disso, mas uma coisa foi anunciada aí, anunciada não, foi decidida pelos agentes da Polícia Federal, que é o seguinte: assim que terminar a investigação quanto às joias, que deve indiciar o Bolsonaro pelo crime de peculato, vai iniciar uma outra investigação na Polícia Federal, que vai ser para determinar se as joias são propina. A estratégia dos agentes da Polícia Federal é o seguinte, dos delegados: em vez de abrir uma investigação e ficar 6 meses, 7 meses, 8, 9 meses na investigação, não. Vamos fatiar a investigação em várias diferentes? Vamos. Então, temos um fato aí. Receberam joias de propina e o Bolsonaro tentou se apossar dessas joias. Se apossou de algumas outras, foram aparecendo aí estojos novos. Ok. Vamos indiciá-lo aí por peculato. Ah, mas era propina, não era? Calma. Se a gente ficar investigando se é propina ou não, vai demorar 10 meses, 11 meses, 1 ano, 2 anos a investigação. Pode ser que seja um fiozinho aí de cabelo que você puxa e sai um novelo de lã enorme. É uma pontinha do iceberg. Então, finalizamos essa, a gente finaliza, a gente indicia o Bolsonaro, será oferecida a denúncia, ele já se torna réu por peculato ali oficialmente, e aí inicia-se a investigação para ver se foi propina ou não. Pois bem, a Polícia Federal descobriu que tem indícios aí de que seja propina, porque telegramas trocados entre o Ministério de Minas e Energia, ou seja, o governo Bolsonaro, e a Arábia Saudita, indicam que na viagem em que as joias foram entregues e nos dias em que a joia foi entregue, nos dias anteriores à entrega das joias, o governo Bolsonaro estava falando com o governo saudita sobre entrega de ativos da Petrobras. Era aquilo que a gente falou no comecinho. Quem assistiu ao Plantão Brasil, comenta sim ou não. Tiaguinho aqui, eu não falei no primeiro dia que saiu isso, eu não falei é propina em troca de coisa da Petrobras? Falei ou não falei? Comenta aí você. Se você é inscrito no canal, peço que você comente. Se você não é inscrito, peço que você, além de comentar, você se inscreva no canal, porque a gente precisa aumentar o número de inscritos para levar a verdade para as pessoas, porque no bolsonarismo hoje está falando de outros assuntos, está tentando criticar o governo Lula por qualquer coisa, sendo que o governo Lula está nesses dias aí fechando alguns dos maiores acordos bilaterais da história com a China, e o que sai sobre o Bolsonaro é que foi realmente propina. O Bolsonaro entregou aí bilhões realmente e estava ganhando propina. Outra coisa, o Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal, aí em outro processo, vou falar disso também, deu para a Polícia Federal 10 dias para colher o depoimento do Bolsonaro. Então a Polícia Federal aí nos próximos 10 dias vai colher o depoimento do Bolsonaro no âmbito do processo dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ou seja, lembra daquilo que eu falava? É uma pirâmide. Tem aqui o pessoal de baixo que são os terroristas, tem o pessoal um pouquinho acima que são financiadores, um pouquinho acima que são militares, e lá em cima o chefão tá chegando no chefão da quadrilha. A Polícia Federal vai querer o depoimento do Bolsonaro. É capaz de que ele dê mais de um depoimento no caso? É capaz? Sim. Então, aí temos aí oficialmente o primeiro depoimento do Bolsonaro. Será que não vai ser preso o chefão da quadrilha no ato do depoimento? A ver. A Polícia Federal, para chamar o Bolsonaro para depor, é porque o Alexandre conseguiu alguma coisa. O Alexandre não chamaria o Bolsonaro para depor no inquérito dos atos terroristas se não tivesse uma carta na manga. Eu vou falar, quando o Alexandre tem carta na manga, ele não é... Tem gente que já jogou poker e falou, será que ele tem um as na manga aqui, Será que ele tem uma carta alta? Eu vou falar, a carta do Alexandre é um coringa dourado que ele deve ter na manga para chamar o Bolsonaro para depor. Então calma, que a coisa vai piorar muito aí pro Bolsonaro nas próximas semanas. Primeiro, falando do assunto que eu comecei aqui o vídeo, que é o assunto das joias. Depois eu volto para esse assunto aí dos atos antidemocráticos. Atos terroristas, né? Pois bem. Joias. O governo saudita deu joias para o Bolsonaro e a Polícia Federal descobriu telegramas do governo brasileiro para o governo saudita com atas de reunião e até com mensagens. O Brasil manda uma, a Arábia manda outra. São telegramas, na verdade é e-mail, viu? Hoje em dia ninguém manda telegrama, não. É chamado dessa maneira, tá? É e-mail. E aí, num desses e-mails, que é no dia em que as joias foram entregues, algumas horas antes, o governo brasileiro fala com o governo saudita sobre o fato de que a Petrobras, o governo saudita estava meio que convidando, eu vou falar, não é convidando não, mas assim, levantando a possibilidade
de convidar o Brasil para entrar na OPEP Plus. O que é a OPEP Plus, Brasil? Thiago, a OPEP Plus, ou OPEP+, que é um maisinho assim, né? Em inglês é plus, em português é mais, é um grupo de países exportadores de petróleo. Temos a OPEP, que é um grupo que envolve quase todos os países aí do Oriente Médio, que é o grupo dos maiores exportadores de petróleo, produtores exportadores de petróleo do mundo. A OPEP Plus coloca outros países aí nesse grupo, são mais de 20 países no total. Ok, o Brasil poderia entrar. Só que aí o governo brasileiro começa a falar, olha, o fato é que a Petrobras, a gente está passando por um estágio agora de neoliberalização da Petrobras, ou seja, neoliberalismo indo no Brasil, é uma palavra diferente para dizer que estão privatizando tudo, e a gente não tem mais tanta força estatal na Petrobras que a gente está, fala em outras palavras, a gente está entregando tudo. Aí o governo saudita entende a piscadela e fala, não, essa resposta horas antes das joias serem entregues, viu? Não, mas não se preocupe, governo brasileiro. Vocês não precisam aumentar a presença estatal na Petrobras, podem continuar com a mesma política que a gente aprova sim. Vocês podem entrar na OPEP Plus, continuando aí se desfazendo de todos os ativos da Petrobras. Podem se desfazer de tudo, a gente adora. Naquele dia, o Bolsonaro se encontrou fora da agenda com o embaixador da Arábia Saudita no Brasil. Eu vou te falar uma coisa, é extremamente raro o presidente da República se encontrar, ir à embaixada e se encontrar pessoalmente com o embaixador e ficar lá 3, 4 horas fora da agenda. Então é um negócio assim que eu vou te falar, não acontece sempre. Olha, eu não lembro de encontro do Bolsonaro assim com o embaixador. Eu lembro que antes dele ser presidente, quando ele foi eleito, ainda na transição, ele se encontrou com o embaixador norte-americano, que obviamente os Estados Unidos vão tentar mandar instruções para ele. Ele se encontrou com o embaixador de Israel, aí comeu lá a lagosta e até colocou no pante ali, ele pintou a lagosta para ninguém ver que estava na mesa lagosta ali, tudo mais. Tá, depois que ele assumiu, não mais. Quando o presidente se encontra com o embaixador, é um negócio assim, um pouquinho, 3 horas é muito. E aí naquele dia as joias são entregues. Quer dizer, você tem todos os indícios de que são propina agora, e agora a Polícia Federal conseguiu a prova-chave. Para piorar, olha só, vazou na Globo ontem trechos do depoimento do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ficou sabendo das joias 1 ano depois. Ele disse que quando ficou sabendo das joias, o Bento Albuquerque, almirante, nem era mais ministro. E que ele nunca falou com o Bento Albuquerque sobre isso. Ele disse que mandou para o ajudante de ordens dele verificar o caso e só. É isso que diz o Bolsonaro. Verifica aí, ó. E que ficou sabendo, não sabe por quem, diz o Bolsonaro. Alguém avisou. Alguém avisou o presidente da República de que algumas joias foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Ele não sabia o que era, não quis saber, mandou o ajudante de ordens a isso, porque segundo o Bolsonaro ele não colocava a mão em presentes. Tem um problema. O último depoimento, quem assistiu aqui Planta Brasil viu, eu falei isso no vídeo de ontem. O último depoimento, o rapaz falou, não, mas o Bolsonaro participou do telefonema para reaver as joias. E aí tem um problema, o telefonema aconteceu numa data anterior ao que o Bolsonaro disse que foi avisado. Aí, se você foi avisado nesse dia, como é que meses antes você já estava dando telefonema para tentar reaver as joias? Você voltou no tempo, Bolsonaro? Tem máquina do tempo aí que desenvolveram aí vocês e não avisaram ninguém? Tem coisa errada, né, Bolsonaro? Para piorar, também vazou parte do depoimento do Cid, do Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid não apenas falou que foi o Bolsonaro quem mandou e que ele só entrou no caso graças ao Bolsonaro. Não! Ele disse que toda essa sanha para reaver as joias começou com o pedido do Bolsonaro, ou seja, todo aquele crime que cometeu, de advocacia administrativa inclusive, que é de você usar o cargo para tentar alguma coisa ali que não deveria ser tentada, foi a mando do Bolsonaro. Essa parte não tinha sido revelada. Até então ele falava, olha, ele falava que ele, Cid, tentou reaver as joias a pedido do Bolsonaro. Agora o que vaza, e vaza a palavra que ele usou, ele disse que o Bolsonaro solicitou para ele resolver aquele caso e que aí que eles começaram a tentar aquilo. Aí depois ele foi entrar no caso diretamente, com ofício assinado, um pouco depois. Quer dizer, ele empurrou tudo no Bolsonaro e falou, me salvem que eu não quero me ferrar aqui não. Quem vai se ferrar é o Bolsonaro sozinho. Então, eu vou falar, tá muito ruim a situação. O crime de peculato já tá aí praticamente provado. Os advogados do Bolsonaro estão num desespero tamanho. Vamos lembrar, o Bolsonaro demitiu o Ossef. O Ossef foi demitido, viu?
O Ossef demitido. O novo advogado do Bolsonaro mudou completamente a estratégia. Completamente a estratégia. A estratégia nova do bolsonarismo, a estratégia antiga qual era? Que o Ossef falou, eu falei que era a estratégia mais burra que eu já vi em toda a minha vida, 35 anos aqui que o Thiaguinho existe. A estratégia mais burra foi o Ossef tentar falar que o item era personalíssimo, joias de 17 milhões de reais, e que tinha uma resolução do Tribunal de Contas da União que permitia que o Bolsonaro ficasse com as joias. Sendo que a resolução do Tribunal de Contas da União dizia exatamente o oposto. Você tem que ser muito burro. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Falou!